Olá, telespectadores da TV Otimista. Me chamo Letícia Caracas e está começando mais um programa do Edson Silva na TV. No programa de hoje, vamos tratar sobre um assunto muito presente na vida das pessoas: religião. O jornalista Edson Silva entrevistou o deputado estadual Antônio Henrique, perguntando principalmente as diferenças entre o catolicismo e o protestantismo. Vamos acompanhar. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Antônio Henrique. Nós vamos falar de política, sim, mas vamos falar principalmente de religião. Hoje as casas legislativas têm sempre uma expressiva representação de evangélicos. De primeiro eram protestantes. Tanto na Câmara Municipal nós temos, aqui na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, tem até a bancada dos evangélicos. E o deputado Antônio Henrique também é evangélico. E eu começo perguntando ao deputado Antônio Henrique qual é a diferença que tem de protestante, crente e evangélico. Quero aqui agradecer primeiramente ao nosso amigo Edson Silva por ele estar aqui nos dando essa oportunidade para conversar um pouco com todos aqueles que acompanham esse veículo de comunicação, que tem levado as informações para milhares de pessoas que sabem do trabalho que a gente realiza e que é importante a gente ter esse veículo de comunicação para chegar as informações àquelas pessoas que precisam estar informadas. A pergunta que o nosso amigo me fez aqui sobre a diferença entre protestantes, evangélicos e crentes, na verdade não existe nenhuma diferença. O que a gente pode talvez tentar resgatar aqui é um pouco da história lá do século XVI, quando Martinho Lutero, que era um monge, um católico, que ele começou a se aprofundar um pouco mais. Na verdade, ele protestou contra algumas ações da igreja, né? E fez, então, criou o protestantismo, né, na época. Na verdade, havia uma só igreja, né? A igreja primitiva, a igreja de Jesus, ela não tinha nome. A igreja de Jesus, os cristãos não tinham nome. E aí essa igreja foi crescendo, os cristãos foram aumentando, até que o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, que na verdade ele era um perseguidor dos cristãos. E quando ele persegue os cristãos, e quando ele se converte aos cristãos, então a religião a religião cristã se tornou a religião oficial do imperador. Então acabou praticamente essa perseguição. E quando não existe, nesse caso, essa perseguição, a igreja se sentiu aí confortável e ela começou a posso dizer assim, se afastar dos verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus. Então, a igreja que existia na época era a igreja católica, né? A igreja universal. Católica Apostólica Romana. Católica Apostólica Romana. Mas os ensinamentos da igreja estavam se distanciando bem do que dizia as escrituras sagradas. E aí Lutero, que era um católico, ele começou a estudar a palavra de Deus, começou a ter um conhecimento mais aprofundado, e ele era um agustiano, né? Seguidor de Santo Agostinho. Isso foi inclusive lá na Alemanha. Um monge, né? Um monge, na Alemanha. Então ele protestou e ele não foi bem recebido dentro da própria igreja com os seus protestos. Tanto que ele criou as 95 teses. E foi excomungado. E foi excomungado da igreja, e aí surgiu a igreja luterana. Isso aconteceu no século XVI, em 1517. Ao mesmo tempo que na Suíça, também um outro estudioso da palavra, que foi João Calvino, o fundador do presbiterianismo, também estava tendo esse mesmo movimento. O João Calvino fazia restrições a algumas posições de Lutero, né?
com relação aos benefícios que Deus poderia nos proporcionar, né? Os pensamentos eles divergiam um pouco, mas existia algo que unia, porque o que de fato eles tinham em comum é que a salvação ela não era resultado das suas posses. Inclusive Lutero, Foi exatamente a principal reação de Lutero foi isso. A igreja cobrava por indulgências. As indulgências, quando você colocava a oferta dentro lá do gasofilácio, então ali você já estava comprando a sua salvação. Então, as escrituras sagradas mostram totalmente o contrário, né? Que o justo viverá pela fé, nós somos justificados pela fé, pela graça e através da Sagrada Escritura. Então não existe valores, poderes que você possa ter e ali adquirir a sua salvação. Muito bem. Mas então aí se criou o nome protestante. O que é bom que se diga que Lutero, ele não queria sair da igreja. Ele queria, o intuito dele era fazer com que a igreja se voltasse, como eu disse, lá para a igreja primitiva. Aquela igreja que era perseguida por Constantino, que depois se tornou um defensor da igreja, ele queria que a igreja se voltasse à igreja primitiva, à igreja de Cristo. A igreja que Cristo realmente veio para criar. O que hoje o Papa Francisco fala aí, que a igreja deve ser uma igreja voltada para os pobres. Naquela época a igreja era voltada realmente para os ricos, né? Quer dizer, ela olhava muito para as heranças que os ricos poderiam deixar para elas, o que os ricos poderiam pagar pelas indulgências, né? Pelos sacramentos até que eram cobrados, né? Os casamentos, os batizados, né? Que ainda hoje acontece isso, né? E isso foi uma das razões que motivaram Lutero a assim surgir contra a igreja. Mas essa insurreição lá de Lutero, ele não, como o senhor já disse aqui, ele não queria sair daquela igreja de que ele participava há algum tempo. Tanto que ele não fez alterações nos dogmas. Ele não discutiu dogmas. Não. Mas hoje nós temos igrejas protestantes ou evangélicas com discursos bem diferentes daquele de Lutero, né? A resposta de Antônio Henrique acompanhamos daqui a pouco. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Retornaremos já. Encerramos o bloco anterior com a observação feita por Edson de que Martim Lutero, quando protestou contra a Igreja Católica, não protestava contra os seus dogmas, diferente dos templos evangélicos na atualidade. Vamos ver o que Antônio Henrique falou. Então, como eu estava falando, o Lutero, quando ele sai da Igreja Católica, porque não era a intenção dele sair, ele vem com todo o seu conhecimento doutrinário, de usos e de liturgia, vamos dizer assim, da Igreja Católica. O protesto dele foi contra a questão da salvação, que a salvação não vem através do que você tem, do que você possui, se você pode ou não pode comprar, mas sim pela sua fé, porque sabemos que é através da graça, através de uma obra realizada pelo próprio Cristo. Então, assim, eu não preciso ter condições financeiras para adquirir a minha salvação. E de lá para cá, eu acredito que com a evolução dos estudos, porque a Bíblia, ela não era acessível à população. Só quem podia ter acesso à Bíblia eram os sacerdotes, eram aqueles que realmente estavam na linha de frente. Até porque a língua em que ela era escrita, exatamente latim. Lutero, então, traduziu para o alemão e aí ela passou a ser
acessível, popularizada popularizada. na época para aqueles intelectuais. Exatamente. Então, todos tinham acesso agora à Bíblia e começaram a estudar, começaram a ver. Então, assim, aí vem a questão de mudanças de rituais com relação à questão do batismo, o batismo da Igreja Católica, assim como também é da própria Igreja Luterana, da própria Igreja Presbiteriana, Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, que é a igreja lá do rei Henrique Quinto. eu não me lembro agora. Quinto ou sexto? Da Inglaterra, no caso, que surgiu a Igreja Anglicana, que foi inclusive... A ortodoxa hoje temos só na Rússia, lá e nos países... Essa igreja, não sei se você sabe, foi o surgimento dessa igreja, era porque o rei queria casar, queria separar... várias mulheres. Queria separar da esposa porque a esposa dele era estéril, não tinha filho, queria casar com outra, e a igreja não permitia, a Igreja Católica, então ele criou lá a Igreja Anglicana, mas que com quase tudo igual. Ele queria que a mulher dele fosse a Esther da Bíblia. Exato. Então, assim, algumas coisas eram do mesmo jeito, não tinha mudança, mas aí o aprofundamento do estudo da palavra, né, foi trazendo algumas mudanças, inclusive da liturgia, do ritual, dos comportamentos dentro da própria igreja. Agora, o que mais assim, a gente deve nos apegar independente de qual a doutrina, o ensinamento que a igreja presbiteriana, a batista, a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, assim como tantas outras comunidades, saber que o que nos une é Cristo. Cristo é aquele que nos traz a unidade. Nós cremos em um só Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo. Jesus foi o único que que veio a esse mundo para morrer na cruz, para nos salvar, e sem Ele não há salvação. Então, o que nos une, por mais que tenha alguns rituais, alguns ensinamentos, vamos dizer assim, divergentes uma da outra, mas se a base é Cristo, então nós estamos nos ensinando. Deputado Antônio Henrique, o senhor citou agora mesmo que há algumas igrejas protestantes ou evangélicas, não o incomoda, o senhor que é um crente respeitador da igreja, o que nós temos aí, as igrejas, eu até que chamo de periferias, o senhor que anda muito nos bairros de Fortaleza, há de ver o que me chama a atenção. A cada semana que você vá num determinado bairro, você encontra uma nova igreja naquele bairro. É a igreja disso, é a igreja daquilo, é a igreja daquele outro. Não incomoda ao senhor e aos outros do seu naipe essa miscigenação ou essa deturpação? Olha, aquilo que realmente veio um propósito não para fazer o bem, nos incomoda. Agora, quando existe um propósito de ajudar aqueles que mais precisam, de estar perto daqueles que mais necessitam, eu não me incomodo. Eu não sei se você... Eu quero detalhar um pouco mais a indagação. O monetarismo desse pessoal, dessas muitas igrejas que nós temos aí. Existe os maus intencionados. Mas tudo com o propósito, segundo o discurso, de atender os mais pobres, de salvá-los. Não é segredo e não seria uma agressão se dizer, por exemplo, que a Igreja Universal, a Igreja Universal só fala em dinheiro. A Igreja Universal diz que eu me salvo se eu pagar isso, ou pagar aquilo. Aquela história lá do Lutero, as indulgências... Parece que está voltando.
Parece não, no caso da Igreja Universal, nós não podemos esconder isso. Não vai aqui nenhuma acusação a ela ou a nenhuma outra. Mas ela é um bom exemplo dessa monetarização dessas igrejas. Infelizmente, nós vivemos uma época que nós temos que ter realmente todo cuidado. E aí, quando eu falo todo cuidado, eu não estou aqui me referindo a segmentos A, B ou C, mas inclusive dentro das religiões como um todo. Então é importante que a gente saiba onde você está, que lugar você frequenta e qual é o propósito daquele lugar onde você está. Agora é o momento de mais um intervalo. Retornaremos já com a parte final do nosso programa. Voltamos com a última parte da nossa entrevista com o deputado estadual Antônio Henrique. Ele fala sobre a relação igreja-governo. Vamos ouvi-lo. E agora, já não faz tanto tempo, a igreja, os seus padres, eram as figuras especiais nos parlamentos, na política brasileira. Hoje não há mais espaço para padres. Hoje só há espaço para os evangélicos. É evidente que a igreja fez restrições à participação dos seus sacerdotes na política. Por que essa mudança, assim, eu não diria tão brusca, mas uma mudança que aconteceu muito rapidamente? Hoje você tem aqui no parlamento, no estadual, no municipal, vários evangélicos, e não tem nenhum padre. Eu acompanhei um pouco a história dos padres na política, mais através de livros, mas assim, eu confesso, até porque a minha história na política começa em 2000, quando eu me candidatei pela primeira vez, e me elegi em 2008, foi quando a gente realmente começou a se engajar dentro da política. Mas se a gente for ver aqui, outro dia eu estava vendo ali... a quantidade de padres que tem nas fotografias aí, da Constituinte. A Constituinte do Estado do Ceará. Nós temos aqui o ícone da política saído da igreja, o Padre Cícero, né? Então, nós temos lá em Sobral o Padre Palhano, e até bem pouco nós tínhamos, por exemplo, o único representante da igreja no Ceará no Congresso Nacional era o deputado José Linhares, né? O padre José Linhares. Eu acredito que, eu não sei o porquê da diminuição dos padres, mas assim, eu sei talvez o porquê da grande atuação deles. A igreja, por muitos anos, ela era uma igreja que ela tinha uma relação muito forte com os governos. Então, quando você ia olhar para o governo, sempre tinha o braço da igreja dentro do governo. Então, por muitos anos, no Brasil, se confundia a igreja católica, no caso, com o poder. Então, o poder... Que política partidária se faz nos templos? Eu não entendi bem a pergunta. Como assim? Dentro do templo, como é que... O senhor foi vereador de Fortaleza, presidiu a Câmara Municipal, hoje é deputado estadual, e temos aqui outros vários exemplos de evangélicos protestantes, enfim, aqui deputados estaduais. Que políticas vocês fazem? Políticas partidárias, não é política de partidária, nos templos de vocês? Olha, eu não posso falar dos outros, mas eu vou falar de mim. Na minha concepção e na minha vivência diária de um cristão, que sou membro ativo de uma igreja, participante, e que sou também político, representante do povo, eu tenho levado isso como um ministério
que Deus me deu para estar aqui nesta casa, como passei 14 anos na Câmara, para ser uma voz, não exclusivamente da igreja, mas uma voz do povo que precisa de alguém que defenda, de alguém que olhe, de alguém que represente essa população. Porque quando você vai para a Bíblia, Jesus diz assim, tive fome, quando está lá questionando a respeito de Jesus, aí ele diz que tive fome e não me deste de comer. Primeiro ele diz que não deste. Não me deste de vestir, estive preso e não foste me visitar, e assim por diante. E aí depois, aí ele fala para os outros, tive fome e me foste e me deste de comer. Então, aí diz, como, Senhor? Assim não entendeu. Aí ele diz que quando você faz isso para os pequeninos, para aqueles que necessitam, você está fazendo para ele. Então, eu tenho procurado seguir esse exemplo, esse ensinamento de Jesus. Quando você chega numa comunidade, um bairro de periferia, como Fortaleza nós temos vários, chega no interior do estado, que agora como representante do povo cearense a gente vai para as cidades do interior, e você vê pessoas necessitando, pessoas buscando uma escola para seu filho, pessoas buscando saúde para um posto de saúde, um hospital para tratamento de saúde de um parente ou dela própria. E você, quando se elege representante desse povo e tem a oportunidade de defender a construção, o funcionamento desses equipamentos, então eu me considero que eu estou fazendo aquilo que Jesus me ensinou durante essa minha vida. Encerrando, porque o nosso tempo está no limite, tudo bem, tem essa passagem que tu me visitaste, não me visitaste, me deste comida, não me deste comida, né? Não me deste de vestir, me vestiu. Mas tem uma outra passagem, quando perguntaram a ele se devia pagar o imposto a César, ele pede a moeda e diz, quem é essa fotografia que é de César? Então dá a César o que é de César. E mais na frente ele diz, você não pode servir a dois senhores, ou a Deus ou ao outro. O político só serve a Deus? Não. Quando ele diz que você não deve servir a dois senhores, ele não está querendo dizer que você não deve ser o contribuinte dos impostos. O contribuinte, ele disse que você tem que ser. A moeda é de César, tem a foto. O que é de César, dê a César. E servir a Deus nos seus ensinamentos. Então, assim, eu tenho... Não servir a Deus nos seus ensinamentos, aí ele diz, né? Você não pode servir a dois senhores. Porque você não pode estar dividido. Quando você é um cristão... Nós vamos deixar muitas perguntas pendentes, deputado. Eu vou me preparar mais para entrevistar da outra vez, porque nós podemos questionar muito isso. O político serve a Deus ou serve à política? Muito obrigado pela sua entrevista. Acho que nós demos alguma contribuição neste momento de Semana Santa, tanto para os católicos como para os evangélicos, enfim, para toda a sociedade. Muito obrigado, deputado Antônio Henrique. Eu que agradeço, fico muito feliz em ter tido essa oportunidade de conversar aqui com todos aqueles que estão nos assistindo, vão nos assistir, essa oportunidade dada pelo nosso amigo aqui, esse grande jornalista que é o Edson Silva, e dizer que estarei aqui sempre à disposição, trabalhando em defesa do nosso povo do estado do Ceará, e nunca esquecendo de que nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe para cá para servir as pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Agradeço a todos pela audiência de hoje e desejo uma feliz Páscoa, com reflexão, paz e amor. Até a próxima semana.